Gente, boa noite, tudo bem? E aí? Então, hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos fazer a correção da atividade 5 de Matemática 2. Fiquem atentos, porque as questões são bem fáceis, mas exige um certo cuidado, exige uma certa atenção. Queremos que você preste atenção para que consiga entender todo o significado da matéria, tudo aquilo que as questões querem passar, tá certo? Então, nossa atividade foi sobre fração, a entender mesmo os conceitos básicos de fração e depois a gente, nas outras atividades, vamos adentrar mais, vamos se aprofundar mais nesse conteúdo, tá bom? Então, na primeira questão vai dizer assim, na fração 4/7, letra A, que número é o numerador? Então, é dada essa fração e nós queremos saber quem é o numerador. O numerador vai ser sempre o número que vai estar na parte de cima da fração. Então, isso significa dizer que o numerador aqui é o 4, tá certo? A letra B vai dizer quem é o denominador. O denominador sempre vai ser o número que vai estar na parte de baixo da fração. Então, olha aí, quem é que está embaixo? É o 7. Portanto, o denominador é o 7. A letra C. A letra C pergunta o que representa o denominador. Então, agora a gente vai entender o significado da fração. O que significa esses números? Né? O que significa esse 7? Esse 7 vai significar o todo, tá certo? Em quantas partes o todo foi dividido, tá certo? O 7 representa isso. O número de partes em que o todo, o inteiro foi dividido. Então, pense aí, vamos pensar assim, pense numa pizza, tá certo? Aí você e mais 6 amigos, ou seja, está entre 7 pessoas. Essa pizza tem que ser dividida igual, para todos comerem a mesma quantidade, isso tudo, certo? Então, se você pegou a pizza e dividiu em 7 fatias de forma igual para todos, então aquela pizza que era o inteiro, agora foi dividido em 7 pedaços, em 7 fatias, tá certo? Então, o denominador vai ser isso, vai ser a divisão, o número de partes em que o inteiro, o todo, é dividido. Então, o 7 vai representar o número de partes que o todo é dividido, tá certo? E o numerador vai representar o quê? A quantidade de partes do todo considerada. Então a gente vai ver o que é que vai considerar daquele todo. Por exemplo, se vocês estavam, você e mais 6 amigos, ou 7 pessoas, e a pizza foi dividida em 7 fatias, mas teve 3 pessoas que não quis comer, então eu posso afirmar que 4 pessoas comeu da pizza. Então a fração de pessoas que comeram da pizza é 4/7. Então isso significa dizer que o denominador vai representar o todo, em quantas partes o todo está dividido, e o numerador vai representar a parte considerada, uma parte do todo, representa quantas partes do todo está sendo considerada. Entendido? Então vamos passar para a próxima. A próxima questão diz o seguinte: escreva a fração correspondente à região pintada de vermelho em cada uma das figuras abaixo. Então, por exemplo, aqui, essa primeira figura, a gente tem que fazer a fração correspondente à região pintada. Então preste atenção. Primeiro, nós temos que saber quantas partes o todo está dividido. Entende? Lembra o raciocínio da questão anterior? Então, quantas partes o todo está dividido? Para a gente saber, é simples. É só contar. Então, vamos contar. Conta aí comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa figura, que é o todo, ela está dividida em quantas partes? 8. Só que agora eu tenho que ver quantas partes pintadas tem. A parte considerada é apenas a pintada. E a parte pintada tem tem quantos pedaços aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se a fração é a parte considerada sobre o todo, então nós vamos ter o quê? 5/8. Essa outra, bem rápido, porque ela tem uma quantidade bem simples. Então vai ser o quê? Ó, tá pintada 3 partes de 4, então é 3/4. Essa outra eu vou ter que contar. Nós vamos ter que contar. Conta aí junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 7.
Ou seja, o todo aí, essa imagem, essa figura foi dividida em 7 partes. Então, o nosso todo possui 7 partes. E qual é a parte considerada? 4. Então, aqui vai ser o quê? 4/7. Essa outra imagem, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual é a parte considerada? De vermelho. Quantas partes de vermelho tem? 5. Então, aqui é 5/9. Tá certo? Agora, vamos para a próxima imagem. Essa daqui, ó. Vamos contar, porque eu não sei. E talvez você também não saiba. Mas se você já contou, se você contar, você sabe. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o todo foi dividido em 10 partes, só que está sendo considerada quantas partes? 2. Então, é 2/10. Essa outra imagem está bem simples, foi dividida em 5 partes e está sendo considerada 3. Então, é 3/5. Tá bom? Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão vai fazer o contrário. Agora, dá a fração e para a gente desenhar geometricamente. Tá certo? Então, por exemplo, 2/9. Então, eu vou pegar aqui uma barra, certo? E vou dividir ela em 9 partes iguais. E vou considerar quantas partes? 2. Então, é isso que eu fiz, ó. Peguei a barra, essa barra aqui possui 9 quadradinhos, ó. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. E consideramos 2 partes. Mesma coisa aqui no 4/7, tá certo? Ó. Tem 7 partes aqui e foi pintada 4. Letra C, mesma coisa, 5/6. Pegamos 6 partes e pintamos 5. Letra D, 3/8. Pegamos 8 partes, né, dividimos em 8 partes e pintamos 3. Letra E, dividimos em 10 partes, tá certo? E pintamos 7. E, por fim, a letra F, 4/5. Então, dividimos em 5 partes e pintamos 4. Deu para entender? Qualquer coisa, pausa o vídeo, vai pensando, vai contando, tá certo? Valeu, vamos para a próxima. A próxima questão vai dizer assim: baseados nas informações do tempo cronológico, responda. Que fração do dia representa o período de 5 horas que Joaquim passa na escola? Então, primeira coisa que eu preciso saber é quantas horas tem um dia? E aí, quantas horas possui o dia? Já sabe? Pronto. Nós sabemos que o dia possui 24 horas. Sendo assim, temos que a nossa fração vai ser o quê? Nós estamos considerando 5 de 24. Então, 5/24. Letra B. Que fração do mês de janeiro representa a primeira semana do mês? Sabemos que aqui a semana tem 7 dias. Então, o mês de janeiro tem quantos dias? 31. Então, a fração vai ser o quê? 7/31, porque janeiro possui 31 dias. Sim, janeiro possui quantos dias mesmo? Não é 31? Então, pronto, dando continuidade, tá certo? Então, nossa fração aqui vai ser o quê? 7/31, tá bom? E não 21, como vocês viram aí anteriormente. Foi uma pequena correção. Por quê? Como foi dito aqui, ó, janeiro tem 31 dias. E como você sabe, como eu sei, como nós sabemos, janeiro possui 31 dias. Tá bem? Então, vamos seguir adiante. Letra C. Que fração do ano corresponde a um trimestre? Período de 3 meses. Aqui tem duas maneiras de se fazer, mas de qualquer caminho que você pegar, vai dar certo. O caminho que eu peguei é o seguinte: um ano tem quantos trimestres? Sabemos que um trimestre são 3 meses, um ano tem 12 meses. Então, para saber quantos trimestres tem, só pegar 12 e dividir por 3, que dá 4. Então, a fração correspondente a um trimestre é 1/4, né? Que fração de uma década representa um período de 3 anos? Então, 3 anos, uma década, nós sabemos que uma década, ela possui 10 anos. Então, nossa fração vai ser o quê? 3/10. Que fração de um século corresponde ao período de 25 anos? Pronto, aqui é simples. Um século possui 100 anos, então vai ser 25 sobre 100.
Simplificando, ou seja, dividindo tudo por 25, nós vamos ter o quê? 1/4. Porque 25 dividido por 25 é 1 e 100 dividido por 25, 4. Tá certo? Agora vamos para a nossa quinta e última questão. A quinta e última vai dizer assim: João está participando de uma corrida de bicicletas, na qual o percurso total da prova é de 45 quilômetros. Ele já percorreu 1/3 desse percurso. Quantos quilômetros João já percorreu? Gente, nós sabemos que o percurso todo ele possui 45 quilômetros. João ele já percorreu 1/3. Esse 1/3 representa quantos quilômetros João já percorreu? É exatamente essa pergunta. Esse é o comando da questão. Tá certo? Aqui tem também 2 processos para se fazer. Primeiro é você imaginar esse percurso todinho, tá certo? E esse percurso ser dividido em 3 partes iguais. Então vamos pensar assim: 45 dividido por 3 dá quanto? Vamos ver. 15 mais 15, 30, mais 15, 45. Muito bem. Então, 45 dividido por 3 dá 15, tá certo? Então, isso significa dizer que se eu pegar só uma dessas partes, só uma parte, ou seja, se eu pegar 1/3, quantos quilômetros eu vou ter percorrido? Aliás, João vai ter percorrido 15. Mas vamos agora caminhar com a outra solução, com a outra maneira de resolver. Então, veja bem, a informação que nós temos é que João já percorreu 1/3 de 45 quilômetros. Pronto, aqui está simples, é só a gente fazer o cálculo de 1/3 de 45. Ou seja, pegar 1/3 e multiplicar com 45. Como é que a gente faz isso? 1 vezes 45, 45 sobre 3. Tá certo? Que isso vai dar o quê? Isso vai dar 15 quilômetros. Então, com isso, nós concluímos nossa atividade, a correção da nossa atividade. Fiquem atentos, tá certo, pessoal? Porque vocês já estão recebendo uma nova atividade hoje, que é falando sobre equivalência de fração. E nessa atividade também está super fácil. Coloquem todo o seu interesse, qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato, tem um momento do debate. Fique em casa, mantenha o foco na aprendizagem e sigamos juntos, tá certo? Porque nossa meta é aprender. Nossa meta é não transmitir e nem adquirir a Covid-19. Então, um abraço, até a próxima.